Bom, boa tarde a todos. Agradecemos a presença de todos os associados das associações que compõem o G20. Me chamo Ana Biselli, represento aqui o G20+, a União das Associações, e também a Resorts Brasil. A ideia desse encontro de hoje é justamente esclarecer o tema do Fungetur, né, especialmente que vem sendo escoado através da Caixa, e aproveito então para agradecer o Paulo e toda a equipe da Caixa, que está aqui super representado para dar todos os esclarecimentos aos associados em relação a esse recurso do Fungetur, e da maneira como a gente vai organizar hoje. A Caixa vai fazer a sua apresentação, colocando aí as condições de como a linha hoje está operando, entrando em aspectos relacionados especialmente ao tema da garantia, que teve algumas evoluções recentes. E, na sequência, vamos abrir aí para os questionamentos. Então, quem tiver alguma consideração a fazer, pode fazer via chat, né? E a gente vai encaminhar aos representantes da Caixa. Paulo, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, por toda a atenção dada aí durante esse período. E, por favor, a palavra está com você. Legal, obrigado, Ana. Agradecer aqui, primeiramente, todo o time da Resorts Brasil, do G20, e todos aqueles que possibilitaram que a gente estivesse aqui, né? A apresentação vai ser feita pelo Heraldo, que é o nosso superintendente do interior do estado de São Paulo aqui. Temos presentes também representantes das regiões que cobrem o Brasil inteiro. Então, rapidamente aqui, a Caixa implantou no ano de 2020 a operação de atacado. E essa operação de atacado, o principal objetivo nosso foi estar mais próximo das empresas que possuem faturamento com perfil de atacado. E essas empresas, no enquadramento a mercado, cada banco adota o seu corte, mas é em torno de 30 milhões de reais, e a Caixa adotou esse número, então. Então, todas as empresas do setor de turismo e cadeia produtiva, com faturamento acima de 30 milhões de reais ano, ela tem um atendimento numa rede especializada. Essa rede especializada nossa é a nossa rede de atacado, são 59 plataformas no Brasil todo, e com essas 59 plataformas a gente atende todo o território nacional. Então eu tenho pessoas no Acre, tenho pessoas em Roraima, em Manaus. Nosso time cobre todo o território nacional e não fica nenhuma empresa sem atendimento e sem ser olhada, né? Toda demanda que chega a gente trata muito rapidamente e tem conseguido dar as respostas de forma muito rápida. No passado, o FGI foi um teste da nossa capacidade de execução. Nós fizemos em 90, 120 dias, 1.600 operações de crédito. Superamos a ordem de 7 bilhões de reais colocados no FGI só no atacado. Então, são números extremamente robustos, expressivos, e a gente está aqui junto com vocês nesse esforço de transformar essa linha do Fungetur numa linha que seja acessível para o segmento e que a gente consiga efetivamente levar até as empresas do setor de segmento de turismo o recurso que foi disponibilizado para o Fungetur. É lógico que toda linha de crédito ela tem a sua aprovação quando ela passa por órgãos governamentais, né? Então ela é aprovada lá no Ministério, a modelagem dela, e ela é rebatida para os bancos. Então cada banco traz para dentro do seu sistema de governança aquele regramento que foi aprovado pelo Ministério e dá a roupagem para essa modelagem virar uma linha de crédito no balcão. E no caso da Caixa, especificamente na operação Fungetur, tem sido feito um esforço muito grande para a gente tornar a linha mais acessível. E hoje a gente vai estar falando aqui de algumas flexibilizações na estrutura de garantias que eu entendo que são extremamente relevantes. E sempre que houverem melhorias nas condições, a gente vai estar voltando com vocês aqui para dar publicidade a isso, porque eu entendo que é extremamente relevante que a gente traga a informação em tempo real para vocês.
muitas vezes a gente percebe isso no dia a dia, mesmo empresas de médio e grande porte, elas acabam pegando o recurso mais caro e não acessando os bons recursos que estão à disposição dela, muitas vezes por falta de informação. Então, sem me alongar muito, agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui assistindo e representando suas empresas também, e os nossos colegas da Caixa que estão conosco aqui. Ao final, a gente apresenta os nossos superintendentes que cobrem aí os polos nossos de Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro. Eu represento o polo de São Paulo, e quem vai estar fazendo a apresentação para nós é o Heraldo, para quem eu passo a palavra nesse momento. Legal, Paulo. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Ana e do Sérgio, eu quero saudar todas as entidades aqui representadas e seus associados que estão participando. Quero saudar também o Madeira, da Secretaria de Turismo, que nós já tivemos a oportunidade de um outro encontro para tratar justamente de Fungetur. E os meus colegas, Paulo, Rogério, o Daniel e o Ricardinho, da Caixa e dos polos que o Paulo mencionou e que nós, ao final, vamos aí apresentar cada um deles. Eu vou iniciar a apresentação, Ana, e aí depois, pela dinâmica da webinar, as perguntas o pessoal vai passando, depois a gente vai, e se precisar voltar em alguma tela, a gente volta para esclarecer mais detalhadamente, tá? Por favor, obrigada, Heraldo. Valeu. Só me confirmem se já estiver visualizando. Sim. Tá sim, Heraldo. Tá, legal, então. Então, o evento é organizado pelo G20, né, com a nossa participação aí, para a gente falar especificamente do Fungetur. Fungetur, a Caixa se habilitou, como o Paulo comentou, dentre as instituições financeiras que podem se habilitar ao programa através da sua vinculação promovida aí pelo Ministério do Turismo. Especificamente, a Caixa ela se habilitou no Fungetur para a operação de capital de giro. O Fungetur, pela estrutura do programa, ele tem outras duas linhas, que é a linha de investimento em instalações, construção, retrofit e investimentos em equipamentos, mas a Caixa só se credenciou para a linha de capital de giro nesse primeiro momento. Okay? O público-alvo são as empresas do setor de turismo, e aqui, Ana, seu Sérgio e demais associados e representantes de entidade. Uma grande mudança já que houve quando a Caixa lançou o programa e atendendo os anseios da categoria. Inicialmente, o programa foi lançado para atender empresas com faturamento, com receita operacional bruta anual superior a 4 milhões e 800. Dada a capilaridade do segmento de turismo e a sua extensão de cadeia, um público representativo havia ficado de fora devido ao recorte de faturamento inicial. E a Caixa, nós fizemos vários encontros com vocês, né, levamos esses anseios para a área de produto e eles entenderam que realmente havia necessidade, nesse momento especialmente muito sensível da pandemia, de ampliar o recorte para atender o maior número possível de empresas do setor que estão sendo afetadas aí pela pandemia, e esse recorte de faturamento foi reduzido para 360 mil ano. Então, as micro e pequenas empresas passaram a ser contempladas com essa linha, o que a gente entende que é um grande avanço. São elegíveis ao crédito as empresas com registro válido no Cadastur, que é o cadastro de prestadores de serviços turísticos, né, que está disponível lá no site do Ministério do Turismo. Caso a empresa não esteja ainda cadastrada, ela pode fazer esse cadastro através do site, aí aos procedimentos previstos lá pelo Ministério, e um prazo para que eles liberem o selo do cadastro, vamos dizer assim, que é o certificado que habilita a empresa poder acessar esse recurso. As empresas elegíveis são aquelas que prestam serviços turísticos remunerados e que exerçam atividades relacionadas a toda a cadeia produtiva do turismo, aí elencadas como meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares,
centros ou locais destinados a convenções ou feiras e exposições e eventos similares, e casas de espetáculos e equipamentos de animação turística. Isso, de acordo com o rol do próprio Ministério do Turismo, a Caixa replicou todas essas atividades para poder atendê-las aí na medida do possível, ok? A destinação do recurso, ela é capital de giro, a gente faz questão de colocar essa menção de sem destinação específica, porque não há necessidade de que a empresa, ao captar o recurso e utilizá-lo, que faça qualquer prestação de contas da destinação do mesmo, lembrando, né, que o recurso é livre e visa justamente o suporte das atividades operacionais aí de todas as empresas. Os parâmetros da operação com relação a prazo, o prazo total é de até 60 meses, com carência de até 12 meses. Caso a empresa opte por utilizar a carência, vão ser 48 meses de amortização. É uma linha para capital de giro muito pouco comum no mercado de crédito tradicional. Normalmente, o mercado de crédito tradicional de capital de giro trabalha com prazos entre 24 a 36 meses. Essa linha se assemelha muito a uma linha de investimento pelo prazo de 60 meses de pagamento com até 12 meses de carência. Então, a gente entende que, nesse momento, principalmente, é um parâmetro muito positivo para atender o setor. Com relação à taxa de juros, as empresas com ROB de até 50 milhões ano, a taxa de juros é de 5% ao ano mais a Selic, considerando a Selic vigente de 2,75%, nós teríamos aí 0,41 ao mês mais 0,23, ou seja, uma operação de 0,64, muito aderente a taxas de capital de giro e até algumas linhas de investimento. A gente entende que a taxa veio muito boa. Anualmente, a atualização do saldo devedor do principal, que a gente chama pela variação da Selic, tá? Anualmente é feita essa atualização. E para empresas com ROB anual acima de 50 milhões, é feita uma precificação caso a caso, que ela é definida após a análise de risco, onde a gente obtém o rating de crédito da companhia e também a chamada capacidade de pagamento. Então, a taxa de juros ela vai ter um componente fixo e vai ter também o componente da Selic. E também o principal vai sofrer a variação anual pela Selic, ok? A TAC, né, que é a FII da operação, quando é feita a contratação do recurso, ela é de 3% sobre o valor da operação, limitado a R$5.000. A gente entende também que é uma TAC aí para os padrões de mercado, muito acessível, muito condizente aí até com o momento atual, ok? Com relação ao limite, o valor máximo da operação de capital de giro, ele é de R$30 milhões por CNPJ e ele é definido aí conforme a análise de risco de crédito e capacidade de pagamento do tomador. É uma modelagem conhecida no mercado como Corporate Finance, ou seja, não é analisado se a empresa vai ter fluxo de caixa prospectivo para poder ter a sua capacidade definida. Ela trabalha com a capacidade definida no momento da análise da operação. A garantia, onde a Ana até comentou que também houve uma evolução bastante significativa, até porque inicialmente a operação ela veio, vamos dizer, bem engessada do ponto de vista de garantia, só se aceitava a garantia real de imóvel, com um componente ali que poderia ter de aplicação financeira dos sócios, dirigentes e tudo mais. Houve uma flexibilização, então ela é aval mais garantia não fidejussória, e essas garantias elas são formadas por imóvel, aplicação, recebíveis de cartões de crédito, que é vamos dizer assim, um ativo que a empresa tem, em que ela pode oferecer como garantia, duplicatas, no caso de prestadores de serviço que eventualmente recorram a essa modalidade de recebimento de serviços prestados, e no caso de algumas empresas que operam frota de veículos, a frota também tem algumas características de enquadramento, mas ela também pode ser aceita. Gostaria de fazer uma observação aqui, que quando se tratar do item garantia e forem empresas com faturamento até R$30 milhões e é atendido pela nossa rede, que nós chamamos de rede de varejo, que é toda a extensa rede de agências da Caixa com capilaridade pelo país todo, a exemplo da cadeia do turismo, né?
tem uma capilaridade muito grande, as empresas enquadradas como varejo, elas têm um tratamento de garantia similar a esse, de garantias de aval e não fidejussória, mas os percentuais e a composição ela difere um pouco em relação às garantias da estrutura da rede de atacado. Essas garantias elas são definidas a partir também da obtenção de rating e após análise de crédito, onde a gente vai, então, discutir com as empresas e apresentar as alternativas que ela pode estar compondo de garantia para nós. E é admitida aí, como está embaixo, né, a composição de mais de uma garantia para a gente poder estruturar a operação. Esse foi um avanço que nós tivemos, né, Ana, seu Sérgio, das conversas iniciais, não havia essa possibilidade. E aí também, a exemplo da questão do faturamento, a Caixa entendeu que havia necessidade de evoluir e estamos aí colocando para vocês essas possibilidades. Uma questão bastante importante com relação a esse momento da pandemia foi editada em fevereiro a medida provisória 1028, em função aí da questão da pandemia do Covid-19 e visando mitigar os impactos econômicos decorrentes dela. Essa medida provisória dispensa até 30/6/2021 a exigência de algumas certidões, dentre elas a certidão de débitos trabalhistas, a certidão de tributos federais e dívida ativa da União, a própria certidão de regularidade do FGTS, o CRF, que é a Caixa que emite, inclusive, a própria consulta prévia ao cadastro do CADIM também foi dispensada. Então, a gente entende também que isso é um avanço importante, porque algumas empresas, em função da pandemia Covid-19, foram severamente afetadas aí nessas questões todas de recolhimentos trabalhistas, tributários e tudo mais, né? Essa dispensa possui validade a partir da publicação da MP, com vigência até 30/6, que é o prazo legal. Pode ocorrer, por decisão do governo, uma antecipação, ele pode revogar essa MP, né? Aí é uma coisa que não está afeto a nós, mas as avaliações de risco que nós tivermos prontas, elas terão validade limitada aí até 30/6. Para as operações que ocorrerem aí, a presente dispensa vai estar com essa validade até 30/6. Isso também a gente entende que foi um ponto bastante positivo, em relação às tratativas iniciais que nós tivemos, que aí também é uma decisão que foi governamental, e que a Caixa aí, e todo o setor acabou sendo atingido de forma benéfica para o setor e a Caixa poder atendê-los com a dispensa dessas certidões. Com relação ao fluxo de atendimento, para os associados que forem clientes Caixa, a gente pede que ele manifeste interesse junto à entidade do setor. A entidade vai nos acionar e aí nós vamos identificar qual é a unidade de relacionamento desse cliente e já iniciar o atendimento. Quando se tratar do que a gente denomina de clientes prospect, que é aquela empresa que ainda não possui relacionamento com a Caixa, o formato também de manifestar interesse junto à entidade do setor, e aí a entidade do setor vai fazer uma interlocução conosco e cada superintendente aí das 4 superintendências localizadas no país, com as suas agências empresariais, vão localizar a agência mais próxima de atendimento desse cliente e a gente vai então iniciar o atendimento, vai haver aí um contato inicial, uma visita presencial, se ela for viável, em função aí do momento da pandemia, com as recomendações de distanciamento social e tudo mais, né? Vamos iniciar o que a gente chama de abertura de relacionamento e passamos aí para as etapas subsequentes, que é a análise de risco de crédito, onde a gente vai obter aí o rating, o limite de crédito para avançar com a operação e depois tratar especificamente, vamos dizer assim, modelar a operação conforme o interesse da empresa, a estrutura de garantias, precificação e assim por diante, ok? Caso a caso, conforme a gente for recebendo essas demandas. Do ponto de vista do encaminhamento, né, como eu mencionei na tela anterior, a Caixa subdivide aí o segmento da rede de atacado em médias empresas, segmento de médias empresas e segmento corporativo. O segmento de médias empresas, que é aquele representado por nós aqui, empresas com ROB anual de 30 milhões até 500 milhões, nós temos 51 unidades no Brasil. Nosso segmento corporate, com receita operacional bruta anual acima de 500 milhões, são 6 unidades. O Paulo comentou
que nós temos mais outras 3 unidades, 2 unidades específicas, né? Uma atende o segmento da construção civil, outra atende o segmento de infraestrutura, por isso que totaliza 59 unidades, conforme o Paulo comentou, que compõe a nossa rede de atacado. E como ela está subdividida especificamente as 50 unidades no Brasil do segmento de médias empresas, que é onde aqui nós estamos representados. Nós temos a Superintendência Executiva de São Paulo, composta por 17 unidades, lideradas pelo Paulo, né? Na capital e região metropolitana, nós temos unidade no ABC, no Ipiranga, na Paulista, na Penha, Pinheiros, Santana, Sé e Santo Amaro, e aí existe uma subdivisão dessas, na Grande São Paulo, vamos dizer assim, da atuação dessas unidades. No interior, Baixada Santista, Bauru, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Vale do Paraíba, e aí os municípios vinculados a cada uma dessas, né? Em Porto Alegre, nós temos 3 unidades, a unidade é liderada pelo nosso colega Rogério, especificamente no Rio Grande do Sul, na capital Porto Alegre, depois em Caxias do Sul, Passo Fundo e Santa Maria. No Paraná, na capital Curitiba, nós temos 2 unidades, que nós denominamos internamente de leste a oeste, mais Cascavel, Londrina e Maringá. Em Santa Catarina, a capital Florianópolis, Blumenau, Chapecó e Joinville. No Rio de Janeiro, nós temos 10 unidades lideradas pelo nosso colega Daniel, especificamente no Rio, a capital Rio de Janeiro, mais Campos, Duque de Caxias e Niterói. Em Minas Gerais, a capital Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora e Uberlândia. No Espírito Santo, a capital Vitória. E a nossa Superintendência Executiva de Salvador, com 11 unidades, lideradas pelo nosso colega Ricardo, mas que na caixa, se alguém perguntar Ricardo, todo mundo vai ficar em dúvida, é o Ricardinho, muito, né, conhecido por todos nós, aí, como os demais também, mas é Ricardinho, com unidades em Salvador, na Bahia, Belém, no Pará, Brasília, no Distrito Federal, Cuiabá, no Mato Grosso, Fortaleza, no Ceará, Goiânia, Maceió, Manaus, Natal, Recife e São Luís. E uma particularidade da Superintendência Executiva de Salvador é que, apesar de estarem as unidades em capitais, ela possui uma grande quantidade de representações localizadas, distribuídas regionalmente nos estados, de acordo com uma distribuição geográfica que permita aos nossos colegas dar um atendimento mais próximo dos clientes, das regiões aí, já que a região é muito extensa. Então, a particularidade de Salvador é que ela possui várias representações, além dessas 11 unidades localizadas nas capitais. A apresentação dos produtos, da condição do Fungetur é essa, a nossa rede, né? E aí, Ana, a gente abre agora... Geraldo, desculpa, eu queria aproveitar o momento para apresentar o Ricardo, o Rogério. Volte nas telas, por favor, ali das unidades. Tá. Rogério, tá aí, Rogério? Tá com áudio? Estou sim, Paulo. Consegue ouvir? Legal. Sim. Então, Rogério, se quiser falar um pouco aí sobre a Superintendência de Porto Alegre, a amplitude de cobertura e se apresentar, fique à vontade. Legal. Obrigado, Paulo. Obrigado, Heraldo. Boa tarde a todos presentes aqui nessa vídeo. Então, meu nome é Rogério Molina, sou representante das médias empresas no sul do país. Então, conforme estava na tela, nós temos 13 unidades aqui no sul que prestam atendimento às empresas com faturamento de 30 a 500 milhões. Então, só reforçando, né? Em Porto Alegre nós temos uma unidade, além disso também no Rio Grande do Sul, Caxias, Passo Fundo e Santa Maria. No Paraná são 2 unidades em Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá, além de Santa Catarina com Florianópolis, Blumenau, Chapecó e Joinville. Então nós temos estrutura tanto para atendimento, contato por vídeo, como também nós podemos aí agendar visitas, né? Obviamente, as empresas que estiverem recebendo, respeitando aí o momento, né, que nós estamos passando, mas, enfim, o nosso grande objetivo é buscar estar mais próximo de vocês, poder apresentar, caso precisem de mais detalhes com relação à operação, e para que a gente possa aí fazer esse primeiro contato, quem já é cliente aprofundar na operação,
para a gente poder avaliar a possibilidade de avançar em operações e poder estando mais próximo de vocês aí para poder cada vez mais estreitar o nosso relacionamento. Então, ficamos à disposição, toda a nossa estrutura do Sul, nossas unidades, tem aí o nosso contato, né, o nosso e-mail da superintendência, então ficamos à disposição, precisando de qualquer coisa, acione a gente, que a gente tem sempre ali uma unidade com um gerente dedicado que pode aí fazer o atendimento a vocês. Obrigado, Paulo e Heraldo, pela oportunidade. Obrigado, Rogério. Agora, Salvador, o Ricardinho, está aqui com a gente. E aí, pessoal? Boa tarde. Só agradecer a todos aí pela participação, colocar todo Norte, Nordeste e Centro-Oeste à disposição. Você sabe que no Norte tem um polo menor de resorts, de turismo. No Centro-Oeste a gente tem alguma coisa, mas bastante mesmo a gente tem no Nordeste. Então, de toda sorte, a gente coloca todas as nossas unidades à disposição. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? A gente tem unidades aí de Sinop, lá no Mato Grosso, até... pega lá... Boa Vista, né? Lá no... Então, além das 11 unidades que estão na tela, são mais quantas representações, Ricardo? São mais 16 representações. Então, a gente tem colegas aí em todo a geografia aí do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nas principais cidades, mas que também podem se locomover caso seja necessário. Então, a gente se coloca à disposição, o Heraldo pode passar o contato. A gente viu que tem algumas perguntas, vou deixar o Heraldo responder aí, mas já adianto para vocês que as portas estão abertas para esse segmento que sofreu muito, né, ano passado, mas que a gente sabe que quando a pandemia diminuiu, recebeu também um movimento diferente do que vinha recebendo antes. Então, acho que o brasileiro, com a pandemia dessa segunda onda passando, vai também continuar valorizando bastante o turismo local. Então, a gente está nessa mesma tocada aí de apoio, beleza? É claro que toda empresa do nosso porte tem as suas regras da matemática, mas, via de regra, a gente está totalmente à disposição para fazer negócio com vocês. Grande abraço. Obrigado, Ricardinho. Do Rio de Janeiro, o Daniel não conseguiu entrar, o Moisés estava representando, eu não sei se o Moisés está aqui já. Se não tiver ainda, a gente pode ir para as perguntas, assim que o Moisés estiver no ambiente aqui conosco, eu acho que ele estava no outro ambiente lá, eu passo para ele se apresentar. Legal, obrigada, Paulo, obrigada, Heraldo, Rogério, Ricardo. Bom, a gente já tem algumas questões, mas também convido aqueles que queiram também inserir suas perguntas, ou no chat, ou nas perguntas, no campo de perguntas, tanto faz, onde se sentirem mais confortáveis. O doutor Leonardo, que também nos ajuda aí no tema, em vários temas, né? Está em todas as posições dentro do G20, também vai me ajudar nessa moderação das perguntas, mas eu já inicio aqui fazendo uma primeira consideração em relação ao ano base do faturamento. O Flávio Peruzzi também faz parte aí do G20, colocou que hoje teve uma audiência pública para debater o tema do Fungetur e que em vários segmentos trouxeram um pouco essa preocupação de o quanto está difícil efetivamente obter o crédito, né? E aí traz também esse questionamento em relação ao ano base, né? De se você leva em consideração o ano que efetivamente 2019 ou o ano de 2020 nas análises que são feitas. Vou falar uma parte, aí eu passo para o Heraldo concluir para nós. O modelo de risco de crédito, né? Cada banco tem o seu. A Caixa, ela foi um dos primeiros bancos a implementar o modelo de risco de crédito por credit score, né? Então, as empresas de 30 a 50 milhões, elas são analisadas por um modelo de credit score, é um modelo automático, a gente faz a inserção das informações. E acima de 50 milhões é uma análise fundamentalista, onde a gente vai especificamente em cima dos balanços dos 3 últimos exercícios, tá? Cada modelo tem a sua especificidade e tem situações onde o intervalado, né, ficou um período maior sem faturamento, ele realmente impacta.
como que a gente vai saber efetivamente o quanto impacta? Eu tenho que submeter a empresa à análise. Tá? Então, se ela é até 50 milhões, essa análise é feita no ambiente da agência, é muito rápido. Se ela é acima de 50 milhões ano, ela é feita na nossa área de risco de crédito. Aí vai de 20 e poucos dias, aí, 15 a 20 dias em média. Tá? Mas eu vou pedir o Heraldo para complementar especificamente sobre inserção de dados, tudo. Mas esse é um ponto também, viu, Ana, que ele é importante ele estar na pauta, tá? Ele é importante ele estar na pauta e é importante que seja levado ao Ministério também essa preocupação, né, para que os bancos se adequem ao fato, né, o que a gente tem de fato. É que o ano de 2020, boa parte do setor de turismo ficou sem faturamento. Então, como que a gente pode tratar isso? Uma das formas de tratar isso, quando você põe, vou pegar um exemplo prático. Uma empresa ela consegue pagar R$1.000 por mês de prestação. Então, quando eu coloco a operação em 24 meses, ela vai conseguir, no máximo, 24 mil. Quando eu coloco a operação em 60 meses, ela consegue 60 mil, tecnicamente. Agora, quando ela tem uma redução da capacidade de pagamento e eu elevo no 60, mesmo que eu não consiga levar ela a 60 mil, mas de repente eu consigo fazer os mesmos 24 meses ela tendo faturado a metade. Então é uma conta matemática. O fato do Fungetur ter vindo a 60 meses sem exigência de contrapartida com foco no capital de giro, isso na nossa visão já foi um facilitador, mas pode ser que isso não resolva realmente para todas as empresas. Deixa o Heraldo complementar aí que ele no dia a dia ele executa essas avaliações, então fica mais fácil. Legal, Paulo. Bom, como o Paulo comentou, o regramento aí para empresas com faturamento até 50 milhões, ele segue uma modelagem estatística de Behavior Score, e nessa modelagem, pelos parâmetros da área de risco da Caixa, o faturamento considerado, enquanto não vencer o prazo de entrega da ECF do ano fiscal do exercício anterior, existe a possibilidade de se trabalhar com a ECF do exercício imediatamente anterior ao exercício encerrado, que seria 2019. Evidentemente que um dos documentos que também compõe a documentação necessária para a avaliação é o faturamento do último exercício, mesmo que ele seja somente declarado, mesmo que ainda não tenha sido entregue efetivamente à ECF. E aí a gente faz essa avaliação e, como o Paulo disse, a gente sabe que o setor foi muito impactado e até no chat aqui a pergunta chega a mencionar que algumas empresas, em alguns períodos, ficaram até com, como o Paulo disse, faturamento intervalado, né? Devido ao fechamento que a gente sabe que teve das operações de algumas empresas. Mas até o prazo vigente da legislação da Receita Federal para envio da ECF, aceita-se a ECF do último exercício fim, que foi 2019, mas com a entrega de documentos complementares. Aí a unidade vai analisar se a empresa está com a operação dela, mesmo que num ritmo menor, ela pode, na análise lá, ponderar isso para que o impacto, como o Paulo disse, não seja tão severo aí de acordo com a capacidade de pagamento. No caso da modelagem acima de 50 milhões, que é a análise fundamentalista, tudo isso também é considerado, porém com dados mais qualificados. Né? Ele não trabalha com uma base estatística, o analista observa de fato como que é o comportamento do segmento daquela empresa propriamente dita, e aí a gente se baseia na análise fundamentalista em vários referenciais de mercado que estão disponíveis, por exemplo, a Lafis. Né? E o próprio Ricardinho, por exemplo, ao fazer uma observação de que o setor de turismo local, à medida em que avançar os índices de vacinação e à medida em que arrefecer a pandemia, ele deve ser impactado positivamente até pelo receio de viagens longas, né? E também pelo fator dólar hoje. Né? Então, esses dados, o analista, numa análise fundamentalista de empresas com faturamento acima de 50 milhões, ele pondera, além do comportamento retrospectivo, como foi o comportamento da empresa no triênio anterior, por exemplo. Tudo isso é levado em consideração. Legal. Obrigada, Heraldo. O doutor Leonardo, por favor.
Legal. Pessoal, então, dando prosseguimento às perguntas aqui, a agência Schoffer Brasil Turismo Receptivo, através do seu CEO Isaac Rodrigues, pergunta: no início da pandemia, tínhamos o nome limpo, e mesmo assim tivemos extremas dificuldades para ter crédito para capital de giro. Temos, entre outros cadastros, o Cadastur. Devido à pandemia, nosso CNPJ está negativado pelo banco no Serasa. Posso ter direito ao recurso para capital de giro, mesmo estando negativado? Estando negativado, no caso da Caixa, eu falo pela Caixa, não posso falar pelos outros bancos, tá? No caso da Caixa, na condição de banco público, a gente não tem condições de operar. Tá? O que nós temos condições de operar são com essas exceções que foram permitidas, que o Heraldo apresentou na tela aí, né? Eu até pedi o Heraldo para repetir aí quais são os tipos de dívidas ou restrições que são passíveis da gente operar, mesmo elas existindo, tá? Essas que são relevantes também, tá? Então, a Caixa hoje ela segue o que está nessa tela aí. O que não estiver nessa tela e for restrições, a gente não consegue seguir. Isso aí barra ali na avaliação de risco de crédito mesmo. A medida provisória 1028. Heraldo, se quiser comentar aí. Com relação a essa questão da restrição, é porque os sistemas de compliance e governança da Caixa, necessariamente, quando a gente vai iniciar um processo de avaliação de risco, a gente informa o CPF, no caso de uma pessoa física, ou o CNPJ, no caso de uma pessoa jurídica. E são feitas as chamadas pesquisas automáticas. Para esse rol de certidões que estão listadas aí, inclusive o próprio CADIM, é dispensável nesse momento, não se leva em consideração. Outros tipos de apontamentos restritivos, como o Paulo comentou, ele trava a continuidade da avaliação de risco da companhia. Há uma questão de governança, a Caixa, além da condição de banco público, existe um regramento do Banco Central, que é o órgão regulador do sistema bancário, que todos os bancos eles têm que ter seus sistemas de avaliação de risco homologados pelo órgão controlador, que é o Banco Central, e essa questão dos apontamentos restritivos impacta diretamente nos índices de provisionamento de risco de crédito, a chamada PDD dos bancos, e o órgão regulador leva muito à risca a exposição que esses bancos têm em função de concessões de crédito para empresas ou para tomadores, vamos dizer assim, que estejam com apontamentos. Então, isso realmente acaba se tornando aí um dificultador e um impeditivo para evoluir. Obrigada, Heraldo. Antes, doutor Leonardo, de você seguir com as perguntas, o Madeira, que também está aqui conosco, ele queria também fazer alguma consideração. Aproveito aí para também agradecer todo o apoio que o Eduardo Madeira e a Secretaria de Turismo do Estado têm feito aí nessa ponte tanto com o Desenvolve SP, mas também com a Caixa, com o Banco do Brasil, com todos aí nesse processo de liberação do recurso. Então, obrigada, Madeira, também pela presença. Fica à vontade aí para fazer sua consideração. Oi, Ana. Boa tarde, final de tarde a todos, né? O pessoal da Caixa que está aí, o pessoal das associações do G20, né? A gente já teve aí uma relação aí, uma interface grande, né? Em algumas ações, né? Na Caixa, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né, a gente tem, nós conseguimos aí criar um caminho, né, muito interessante em relação, nós temos aí as portas e as janelas abertas aí nessa relação com a Caixa aqui no estado de São Paulo, né, o Paulo Amaral é um grande parceiro nosso aí, estamos tocando aí alguns projetos aí de forma direta, né. Eu queria só fazer uma observação nesse avanço, porque hoje a Caixa ela ficou como o grande
interveniente aí do Fungetur, tá? A Caixa ficou com 1 bilhão e 200 milhões de reais aos 47 minutos do segundo tempo, tá? Inclusive, isso resultou, apesar do Ministério não reconhecer, tá? Resultou num corte de 250 milhões de reais que iriam para Desenvolve SP, tá? E aí, Paulo, e colegas da Caixa aí, o que acontece? Eu trabalhei no Ministério do Turismo por 7 anos. Nos últimos 3 anos, eu fui diretor substituto do Fungetur, né? Eu ajudei a mudar algumas coisas do Fungeral Turismo antes de vir para São Paulo. Um deles foi financiar a capital de giro, que o Fungetur não financiava. Várias coisas foram flexibilizadas, né? Em 2018, ainda na gestão do ministro Vinícius Lumertz, tá? Foi aberta a possibilidade de cadastramento dos bancos públicos, né, estaduais, que antes só a Caixa operava até 2018, só a Caixa operava o Fungetur, era um fundo pequeno de 400 milhões, né? Então, isso parece que a gente ia prever que o Fungetur ia ter que virar um grande crédito extraordinário de capital de giro para socorrer empresas no ano seguinte, né? Porque foi entre 2018 e 2019 que a gente fez essa mudança do capital de giro dentro do Fungetur, né? E os avanços vieram acontecendo. Hoje, quando vocês falam aí na Caixa da flexibilização das garantias da Caixa, e realmente é uma grande flexibilização isso que está acontecendo, né, em relação às garantias, tá? Mas aí eu coloco para vocês a seguinte questão. Quando você olha o desempenho do Fungeral Turismo, do Fungetur em nível nacional, dos 5 bilhões de reais que foram empenhados, tá? O Ministério repassou o financeiro de 3 bi. Tá? Desses 3 bi, o fechamento, é claro que existe uma defasagem nas informações, mas o fechamento da primeira quinzena de março diz que um pouco mais de 600 milhões, 650, 670 milhões de reais chegaram à ponta. Quer dizer, chegaram às empresas, ou seja, de 5 bi, o Ministério repassou 3 bi financeiro, 670 chegaram para as empresas. Isso é um desempenho, assim, isso 10 meses depois, tá? A medida provisória do Fundo Extraordinário é de maio, tá? A lei foi aprovada em junho, então vamos colocar a partir de julho. Então nós estamos falando entre 9 e 10 meses, tá? Desse crédito extraordinário. Se a gente olhar isso, Paulo e colegas, é um desempenho do fundo, não a Caixa, porque a Caixa entrou agora. Vamos falar que a Caixa entrou em janeiro, tá? Mas se a gente olhar o desempenho do fundo, é um desempenho ridículo. Ridículo, tá? Para um setor que está precisando do dinheiro, tá? A gente fala isso, né, para o Ministério, e o Ministério acho que não ouve isso. Eu não sei se consegue entender isso, entendeu? Não sei se consegue entender. Então, é o que a gente tem dito às associações, aos sindicatos, às entidades. A sinergia de vocês tem que estar lá no Ministério do Turismo, entendeu? Porque não está escoando o recurso. Não pode, um ano depois dos 5 bi aprovados, a gente ter menos de 1 bilhão de reais emprestados, entendeu? Tem alguma coisa errada no processo todo, entendeu? E aí vem, a Caixa recebe 1 bilhão e 200 milhões de reais, tá? Dos 670 milhões, tá? A Desenvolve SP representou 50% desse valor. 50% desse valor. Tá? E aí eu atribuo isso a 2 motivos. O primeiro foi a flexibilização da receita operacional bruta, né? Considerando o faturamento de 2019. E a segunda foi trabalhar com o Fundo Garantidor, o FGI do BNDES. Isso daqui destravou o crédito de uma forma absurda, tá? Ao ponto que hoje a Desenvolve já emprestou 410 milhões. Os 410 milhões que a Desenvolve recebeu
tá? Entre julho e novembro e dezembro do ano passado, ela já emprestou 410 milhões. Tá? E aí vem, dado esse cenário todo e a gravidade que é isso, para a gente ter um recurso parado que não caminha. Se você pegar o Pronamp, Paulo e colegas da Caixa, vocês foram o banco, acho que mais emprestou Pronamp. Vocês e o Banco do Brasil estão ali os dois. Mas aí, viu, né? Madeira, permita-me te interromper. Não, só para eu finalizar tá. aqui. Só para eu finalizar aqui. Aí vem a minha pergunta. Tá? Mesmo com essas flexibilizações, haverá uma dificuldade de colocar esse crédito para os micro e pequenos, até 4,8, de 360 até 4,8. Qual é a possibilidade hoje? Existe essa conversa? Ou qual é a possibilidade hoje da Caixa trabalhar com fundo garantidor para o Fundo Geral do Turismo, uma vez que o Ministério do Turismo permite esse tipo de garantia? Então, qual é a possibilidade hoje que tem? Existe essa conversa já? Existe a possibilidade da Caixa avançar um pouco mais nessa flexibilização das garantias? Porque isso hoje é um entrave. Uma vez que aí eu já não vou nem entrar na questão que vocês já disseram que vão adotar a medida provisória 1028, né? Então, beleza, isso daí vai ser outra coisa que vai destravar legal. E o outro que daria, assim, um impulso fantástico, cara, seria se a Caixa trabalhasse com o fundo garantidor, porque no Pronamp trabalhou com o fundo garantidor, entendeu? Então, assim, como que está isso? Como que existe essa possibilidade? Porque eu falo para você, quando a Desenvolve SP começou a trabalhar com FGI no Fungeturo, ela destravou o crédito lá dentro. Era essa a colocação. Não, tranquilo. Vamos lá. O papel nosso aqui, tá, Madeira? O papel nosso aqui é o papel da distribuição. Tá? Então, eu não estou aqui com o mandato para discutir questões estruturantes da linha. Tá? Então, só deixar isso claro para a gente separar os fóruns. Né? Então, o fórum para a gente discutir questões estruturantes é outro fórum, é um fórum de vice-presidentes, diretores. Então, esse fórum, ele existe, ele está acontecendo e a quem de direito cada um se dedica à pauta que é colocada na esfera dele. Então, essa instância aqui, Madeira, é a instância da execução. Então, desde o início, né, já devemos estar aí pela quinta, sexta conversa, né, Ana, com a Resorts Brasil e com o pessoal do G20 um pouco depois, aí algumas reuniões também, sempre foi trazer aqui para o G20 e sempre olhando a abrangência nacional da condição que a Caixa instrumentalizou e colocou no balcão para ser operacionalizado. Então, é isso que a gente está fazendo hoje aqui. O que eu posso te garantir? Eu posso te garantir que a Caixa vai esgotar o recurso. Tá? Isso eu posso te garantir. Nós temos até o final do ano para utilizar o recurso e o recurso vai ser utilizado, sim, na sua plenitude. Toda a estrutura da Caixa está voltada para isso. Agora, eu não tenho como comparar o modelo de atuação da Desenvolve com o da Caixa, que são mundos diferentes. Então, cada banco tem o seu modelo de atuação, e isso aí a gente tem que seguir dentro desses modelos e sistemas de governança. Então, eu também não vou discutir contigo isso daqui, porque sendo que não tem espaço para isso. Com relação à utilização de fundos garantidores, a Caixa está trabalhando em cima não só para o setor do turismo, mas todos os setores que a gente conseguir atender nas condições que a gente conseguir avançar na melhor condição possível. Então, o papel nosso aqui tem sido uma interlocução dessas demandas. Nós terminamos o evento aqui, nós subimos com o gestor do produto e nossas estruturas da matriz e deixamos documentados a sensibilidade e aquilo que a gente entende que realmente possibilitaria que a gente levasse o recurso de uma forma mais ágil, rápida e simplificada. Então, esse fluxo, Madeira, ele está na nossa pauta do dia de forma constante. Quero te tranquilizar com relação a isso. Tá? Segunda questão que eu vou te tranquilizar, a Caixa esgota o uso dos 1 bi 200 que está sob gestão dela. Isso aí também eu te garanto. Tá? Agora, cada banco dentro da sua governança. Isso aí a gente tem que respeitar. Né? Aí, Paulo, acho que me permite só complementar uma
informação, Fala, Paulo? Heraldo. Eu acho até que vai em linha do que o Madeira trouxe aí. Eu acho que é importante destacar, assim, né? O Madeira lembrou bem, a Caixa se habilitou ao Fungetur no final de dezembro, então nós colocamos na rua, vamos dizer assim, a partir de janeiro. Foi quando nós iniciamos toda a interlocução com o G20, com a Resorts Brasil e tudo mais, e conseguimos avançar bastante. Eu acredito que a gente teve grandes ganhos. Mas nós não podemos deixar de destacar a atuação da Caixa como banco público num papel anticíclico que ela teve ao longo de 2020 inteirinho com o Pronamp e o PEAC-FGI, né, atendendo indistintamente todos os setores. Se eu pegar particularmente na Agência Empresarial Bauru, eu tenho condição de listar para vocês várias das empresas do setor de hotelaria, de redes de restaurante e de transportadoras turísticas que nós atendemos com o PEAC-FGI, assim como nossas agências de varejo atenderam com o Pronamp. Então, nós não tínhamos selo de turismo, mas a Caixa atendeu toda a cadeia produtiva de todos os setores indistintamente, como o Paulo bem trouxe, você lembrou. Nós aplicamos aí próximo de 15 bi entre Pronamp, PEAC e FGI, com esgotamento do recurso e da outorga que nós poderíamos pedir junto ao BNDES. Então, junto, viu, Heraldo? Só te interrompendo, complementando, porque tanto o Pronamp, PEAC e FGI, eles tinham um teto. Então, várias empresas, a gente foi além do teto, com outras linhas nossas, com boas condições também. Então, a soma deu 25 bi no ano passado, entre o combo, entre PEAC, FGI e linhas próprias, 25 bi. Então, assim, não tenham dúvida que nós vamos carimbar os 1 bi 200, esse 1 bi 200 no Fungetur, tá? E não tenham dúvida que a Caixa vai continuar atuando como instituição financeira anticíclica nesses momentos. Heraldo, então, assim, a minha colocação, ela se faz pertinente, né? Ela foi pertinente, porque é aquilo que eu disse, a Caixa foi um ícone de 2020, entendeu? No escoamento do Pronamp, PEAC, usou fundo garantidor, por que não usar fundo garantidor para o Fundo Geral do Turismo, né? E aí, dizendo a você o seguinte, que a micro e a pequena empresa, elas não têm recebíveis, velho. Não tem recebíveis. Recebíveis da onde? Entendeu? Então, assim, é isso que eu falo. Houve uma flexibilização, mas nós estamos levando porrada lá na Secretaria de Turismo desde maio do ano passado, abril do ano passado. Entendeu? Então, sim, a gente tem que trazer para vocês, que são instituições financeiras, aquilo que a gente está vivendo e demandando. Então, quando eu falo para um setor de turismo, um segmento do turismo que fatura até 4 milhões e 800 anos, tá? Microempresa, pequena empresa. E aí digo a ele que a Caixa vai aceitar recebíveis, ele vai falar recebíveis da onde? Entendeu? Então, assim, sabe? É isso que eu quis colocar, tá? E o fundo garantidor deu muito certo na Caixa. A Caixa foi destaque em 2020 para socorrer as empresas de todos os segmentos, principalmente do turismo. Então, por que não trazer o fundo garantidor para o Fungetur? É só isso. Não, e só complementando, assim, para a gente, essa discussão ela é bacana, apesar de eu concordar com o Paulo também que a gente tenha que trazer para um fórum específico, né, essa discussão do fundo garantidor, mas eu vejo, assim, a gente comemorou muito, viu, Paulo, quando vocês entraram no Fungetur com 1,2 bi, porque a gente conseguiu enxergar aí que os associados das várias associações do G20 poderiam ter esse acesso, né? E o G20, né, funciona exatamente para ser esse canal, né, de tentar encontrar as soluções na relação com o Ministério do Turismo, no Ministério da Economia, para ajudar, inclusive, a Caixa a conseguir escoar esse crédito. E ontem foi um dia muito importante, né, que a gente conseguiu aí no movimento junto dos eventos, né, do setor de eventos e turismo, passar um projeto de lei no Congresso, que é o 5638, que pode ser a solução, pode ser, né, que seja a solução também para essa questão que o Madeira trouxe do fundo garantidor. Temos ainda alguns passos, né, para dar, fazer com que esse fundo garantidor seja utilizado no Fungetur, mas acho que a gente já deu um passo importante e, enfim, vamos usar os fóruns certos para avançar esses temas. Mas eu queria, Madeira e Paulo, voltar aqui, que a gente tem vários questionamentos Joana, no chat.
só para a gente fechar o tema do fundo garantidor, tá? Madeira e colegas, Sérgio, todos nós estamos aqui, doutor Leonardo. O fundo garantidor ele é um instrumento belíssimo, né? A gente só tem que entender a mecânica, porque no fundo garantidor, quando eu acoplo o fundo garantidor numa operação, na outra ponta tem alguém que toma o risco daquela cota. Então, no caso do FGI, quando nós tivemos o fundo garantidor até 80% do valor, mas com diversas empresas, das 1.600 que a gente atendeu só no atacado, o restante dos 20% eu fui no aval. Entendeu, Madeira? Assim, então, esses enquadramentos a gente não tem dificuldade, tá? O exemplo está lá, os 25 bi que a gente levou ao mercado. Agora, essa instrumentalização, isso é pauta da conversa minha com o time do Resorts Brasil desde o primeiro dia. A Caixa, ela, como o Heraldo falou, ela é um banco anticíclico. Quando os outros bancos saem, a gente está entrando. Nós não temos medo de operar. Mas como um banco que sofre regulamentação do Banco Central, eu tenho um regramento que eu não posso fugir dele. Então, isso aí a gente vai evoluindo e ajustando. Então, a partir desse PL de ontem, pode ser que a gente tenha aí excelentes novidades. Aí, qual que passa a ser o nosso esforço? Correr para levar isso para a norma. E aí eu te digo o seguinte, quanto que eu gostaria de fazer no setor de turismo? Eu gostaria de fazer 5 bi. Gostaria de fazer 10 bi. Porque o potencial de turismo no Brasil, nós estamos a 1/20 do nosso potencial, nós sabemos disso. O setor de turismo no Brasil, ele não usa inteligência sob a ótica de explorar o potencial que a gente tem. E não por culpa das empresas, é por culpa do conjunto da obra, né? O Brasil não dá o devido valor para o setor de turismo como deveria dar. Isso é uma questão estruturante, nós temos que mudar essa história. E quem que muda? Todos nós estamos aqui e todos aqueles que sofrem o impacto e todos aqueles que poderiam estar se beneficiando disso. Há poucos dias eu estava participando de um evento que estava o Amir Klink e ele levou uma conta lá, só a cabotagem junto com a navegação de costa traria uma receita de 3 bilhões de reais para o Brasil. E a gente não consegue explorar isso, né? Então, dentro disso tem centenas de outras coisas. Então, acho que isso aqui que a gente está fazendo e está aqui conversando, escutando vocês e construindo as soluções, eu acho que é um embrião aí, uma forma da gente estar junto e transformar essa história, entendeu? Transformar essa história. Seria muito confortável não estar aqui. Mas para nós é o inverso, a gente quer estar onde mais precisa. O Ricardinho está aqui, o Ricardo tem clientes, são 16 representações lá no Nordeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eu falo com o Ricardo praticamente todos os dias. Eu acho que nos últimos 6 meses não teve nenhum dia que eu liguei para o Ricardo que ele estava na mesma cidade. Entendeu? Onde você está hoje? Estou no Acre. Onde você está hoje? Estou em Roraima, estou em Manaus, estou em Goiânia. Estou na Estrada da Soja e está rodando. Por quê? Porque o nosso lugar é junto do cliente. Então, agora, a modelagem das linhas, elas têm toda uma arquitetura, né? O fundo garantidor é o nosso sonho de consumo. Agora, ele tem que ser colocado de pé para que a gente possa trazer ele para a operação. Mas era isso, Ana, que eu queria colocar. Só fechando tudo isso que foi dito, para a gente poder responder as perguntas que foram colocadas. Eu concordo com o Madeira que a interlocução está certa, Paulo, ainda mais depois desse seu speech agora sobre turismo. Porque o problema, na verdade, é o seguinte, quando nós levamos as demandas das garantias e tudo que você apresentou hoje, foi numa discussão com vocês. Sim. E você foi eficiente, levou para quem deveria ser de direito para tomar a decisão e voltou para nós com melhorias em todos os aspectos. Então, a gente entende que a sua interlocução é muito importante no sentido de levar para o centro de decisão as demandas do setor para que possa fluir o crédito. E só lembrando que a Caixa Econômica Federal é o único banco que tem capilaridade para atingir e ajudar o turismo do Brasil todo. Ninguém mais tem essa condição. A gente tem depois a questão regional das agências de fomento, que é muito específica de cada região, e a gente não consegue uma política, uma diretriz única.
tem que trabalhar com a Desenvolve São Paulo, depois tem que trabalhar com a parente da Desenvolve no Rio, no Nordeste e tudo mais. Não é como a Caixa, que dá uma diretriz nacional, instrumentaliza as superintendências e elas fazem fluir tudo. Ou seja, o único canal viável de executar todo o FUNGETUR é a Caixa Econômica Federal. E isso está funcionando. E agora que você está sabendo dessa questão do PL 5638, é onde a gente pode fazer o link final do FGI para poder fluir, poder fazer isso acontecer do jeito que você está dizendo e do jeito que o Madeira preconizou. Então, assim, o fórum não é aqui, ok, mas o canal de comunicação está correto. Obrigado aí mais uma vez, viu, Madeira, pela sua intervenção e, Paulo, pela sua boa vontade. Fico muito feliz de conhecer o seu pensamento a respeito do turismo, que é o pensamento de todos nós, que é o que poderia ser um sonho no futuro do Brasil, do turismo ocupar esse lugar que a gente tem esse potencial, a gente sabe disso, né? E a gente Sérgio, vai o Paulo é um cracaço, velho, e a gente tem muita sorte dele aqui em São Paulo, né? É verdade. Não tem dúvida. Vamos embora. Não, e ele mobilizou aqui todos os superintendentes do Brasil inteiro, então vamos aproveitar esse espaço também para tirar as dúvidas dos associados. Ricardo, o Rogério, o Moisés está aqui já, eles também podem me ajudar nas respostas, se tiver alguma mais localizada para a região. Trouxe, na verdade, o que eu estou vendo aqui, me corrija se eu estiver errado aqui, mas várias estão muito relacionadas ao tema do faturamento, do limite dos 30 milhões, né, mínimo de faturamento. E aí, Paulo, acho que vale, talvez, a gente fazer uma rodada com foco também no varejo, né, e aí se puder falar um pouquinho de que, na verdade, o FUNGETUR ele está voltado para empresas que faturam acima de 360 mil, não é isso? Sim. Aqui, na verdade, são os superintendentes que tratam do acima do 30 milhões, mas acho que você puder esclarecer isso para que todos entendam que é possível. O time do varejo ele já está se mobilizando, né? E a redução do faturamento de 4.800 para 360 foi há poucos dias. Então, eu vou apoiar a Ana aí na busca de um canal num evento específico aí para as empresas entre 360 e 30 milhões. Isso deve acontecer nos próximos dias, tá? A gente já está acionando o pessoal lá para vai ter o nacional, né, onde eles vão estar falando para o Brasil inteiro. Já foi divulgado, inclusive. As empresas já estão sendo acessadas do setor de turismo. Foi divulgado semana passada, já oficialmente. Mas eu vou abrir o canal e a Ana constrói aí para a Ana construir um bate-papo com o time do G20 aqui, focado nas empresas associadas entre 360 e o 30, né? Porque acima de 30 está com a gente. Tem uma dúvida sobre os juros aqui que eu acho que era importante voltar, Paulo, que está colocado aqui, ó, pelo Djalma. Da Viva, né? Se puder trazer aquele slide. Esse negócio dos juros, a base dos juros é importante repassar para todo mundo. Heraldo, acho que se pudesse voltar na apresentação, onde vocês apresentam as condições da linha, acho que vai ficar mais fácil para todo mundo compreender. Enquanto acho que volta a apresentação, também tem uma que fala sobre recuperação judicial, Paulo. O da recuperação eu já li, eu posso ir respondendo ela enquanto o Heraldo traz ali. Pessoal, essa discussão do crédito para recuperação judicial, com empresas que estão em recuperação judicial, primeiro, a Caixa não opera por causa de regramento do próprio Banco Central, tá? Mas lá no Congresso tem uma discussão sobre isso e ela está vindo bem quente aí, né? Então, de forma objetiva e direta, nesse momento não opera. Pode ser que a Caixa venha a operar no futuro? Pode ser que sim, dependendo do que for aprovado na alteração e na forma que for tratada, pode ser que sim, porque vamos imaginar uma situação que a empresa ela entrou com um pedido de recuperação judicial, o pedido foi acatado, ela fez a proposta, foi para a Assembleia Geral de Credores, a Assembleia aprovou, ela assinou os contratos com todos os bancos e ela está cumprindo o período da recuperação judicial de forma adimplente. Então, eu entendo que depois que ela assina com os bancos, regulariza a situação dela e está cumprindo o plano de recuperação de forma sistemática e com regularidade, eu entendo que ali tem uma regularidade, sim.
e que, tecnicamente, isso poderia ser destravado e a empresa vir a operar crédito. É o pedido que está lá no Congresso, pelas poucas linhas que eu li, tá? E torço para que ele seja aprovado. E aí, depois que ele for aprovado, aí cada banco tem que se adaptar. Então, eu não vou fazer aqui elucubrações sobre isso, mas a minha opinião pessoal é que depois de assinado o plano de recuperação e ele está em cumprimento, e com a adimplência, eu entendo que a empresa está demonstrando a capacidade dela ali e, de uma forma ou de outra, ela poderia sim acessar crédito. Nesse momento, sem chances, tá? Não temos como operar. Bom, eu estou tentando subir aqui, Ana, só autoriza para tá. mim. Tá. Aí eu abro a tela para o Paulo. Acho que O Heraldo caiu? Não estou vendo Eu ele. acho que ele achando caiu, que mas o sim, Sérgio consegue subir. O André vai liberar o Sérgio aí. Você está com a apresentação? Não, tá, eu estou só com uma fotinho que eu tirei. Eu vou encaminhar a apresentação para a Ana depois, tá? Só Tá pra... bom, A gente pode pôr ela aqui no chat. Tá dando para ver isso aqui? Sim, tá ótimo. dá para perfeito. Tá. Qual que é a pergunta sobre a taxa de juros? Se vocês puderem ler para mim. Claro. Aí. Léo, você pode resgatar aqui? Ele coloca assim, do Djalma, do Grupo Aviva, ele poderia, por favor, voltar à lâmina das taxas de juros e falar um pouco mais como que é a composição dessa precificação após análise de risco, como que ficaria... Djalma, se quiser acrescentar alguma questão aí, mas eu entendi que ele quer entender melhor os temas do juro. Não, vamos lá. Para as empresas que faturam até 50 milhões de reais ano, receita operacional bruta, a taxa está dada, é esses 5% ao ano, mais a variação da Selic. Então, na tela aqui ele usou o exemplo, né, que é 0,41% ao mês, mais 0,23% ao mês, mais o 2,75%, que vai compor os 5% ao ano. Se a empresa já é uma empresa com faturamento acima dos 50 milhões de receita operacional bruta, eu posso pedir uma precificação da taxa, eu posso conseguir reduzir essa taxa, que aí eu faço a taxa customizada para a condição da empresa. Tá? Acima de 50 milhões, né, Paulo? Acima de 50 milhões ano, eu trabalho a taxa por cliente. E abaixo de 50 milhões, eu trabalho por faixas de faturamento. Tá? No caso aqui, eu estou trabalhando como faixa única. E seria os 5%, né, ao ano, mais a Selic. Aí tudo tem que fazer conta. Você pega uma Selic a 2,75 com 5, estamos falando de 7,75 ao ano. E olha para os percentuais de taxas que estão sendo cobradas a mercado, a taxa ela é bem competitiva. Tá? Acho que o problema do Fungetur, na minha visão, hoje, ele não está na taxa, ele está realmente na questão da gente ainda não ter o FGI, ou um fundo garantidor, como a gente gostaria. Não é nem problema, é a condição do momento, né? Deixa eu usar o termo correto. E essa questão até da pergunta, juntando uma coisa na outra, Paulo, essa questão de recuperação judicial é que empresas que eram totalmente adimplentes, não tinham problema nenhum, foram do 100 para o 0, num espaço muito curto. Sim. Então, essa realidade de mercado mudou completamente, né? Antigamente, para você entrar numa recuperação judicial, você levava anos. Com a pandemia, em 12 meses, você tem o pacote completo de recuperação judicial ou até de falência, né? Sim. Assim, a minha expectativa, não só no setor de turismo, mas setores de recuperação acelerada, né, Sérgio? A gente tem setores que respondem muito rápido, tá? Então, eu imagino, aí é percepção, e por tudo que eu venho lendo, estudando e acompanhando, tá? Aí é uma opinião pessoal. Eu entendo que o setor de turismo ele está dentro de um contexto que ele vai do inferno para o céu muito rápido daqui a pouco. Qual que é a ponto de inversão? Vai ser no momento que a gente conseguir vacinar as pessoas. Na hora que a gente conseguir vacinar as pessoas num nível onde a gente controle o número de mortes dia, as pessoas vão voltar a viajar. Mas elas vão voltar a viajar, aí que vem a notícia boa, internamente.
nem todo mundo que viajava para o exterior, como viajava de forma sistemática, vai retomar essa rotina. Então, e por que eu te digo isso? Porque eu estou na ponta do setor imobiliário. Assim, os caras nunca venderam tanto imóveis como estão vendendo. Eu estava falando com um empresário hoje que está com um empreendimento na Bahia. Ele vendeu imóveis de 6 milhões de reais, igual você vende água mineral. Ele vendeu 50 imóveis de 6 milhões de reais cada um, tirando o pedido, como se estivesse vendendo uma casa do Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão passando a valorizar o turismo interno e redescobrindo o Brasil. Então, eu entendo que a hora que a taxa de vacinação subir, o número de morte cair, nós vamos ter uma inflexão no setor de turismo muito interessante. E a Caixa enxerga isso com muita clareza. Tá? Então, aí, para essas empresas que pediram a recuperação judicial como uma forma de proteção, para não ser executada, para não ir a default, elas podem, da mesma forma que elas impetraram e pediram, elas podem ir lá e suspender. Entendeu? Faz um acordo com bancos, ela pode fazer um acordo ali no pacote dentro do pedido de recuperação que ela fez e suspender a recuperação. Entendeu? Então, eu acho que isso aí é um cenário bom na minha visão. Tá? A gente tem uma luz boa. Ô, Ana, vamos levar o Paulo em certas reuniões? Sim, eu acho que eu acho que era muito oportuno. Ministério da Economia, de preferência. Não. Meu negócio é São Paulo. Preciso bater minha meta aqui para continuar aqui. Não, a gente te ajuda, fica tranquilo. A gente te ajuda. Mas essa velocidade de retomada é importante mesmo, e é por isso que a gente tem essa preocupação com o pequeno, o médio e o grande, exatamente para a gente não ter uma quebra da cadeia do turismo. Porque a gente precisa só de mais alguns meses, é o que você falou, curva de vacinação e retomada total do turismo, até porque o dólar no preço que está não está nem valendo a pena pensar em turismo externo, e o Brasil é o país de maior potencial de mercado interno de turismo do mundo. Então, a gente vai se recuperar com certeza. Sim, bom, nós temos mais algumas questões, Léo? Sobre garantias, tem duas perguntas que eu achei interessante, que é do Romulo Saboia, que ele pergunta: qual que é o percentual de garantias para a cobertura do financiamento com imóvel, aplicação financeira e recebíveis? E aí, o Rafael Espírito Santo também, na sequência, sobre garantia, gostaria que tivesse uma explicação melhor sobre a necessidade de garantias para a captação do Fungetur. A questão das garantias, eu vou simplificar, porque vamos dizer assim, o Araldo voltou aqui, eu não sei se ele vai conseguir, ele está sem o microfone, né? Você está no celular, né, Araldo? Travou e... A questão da garantia é o seguinte: a gente vai precisar compor um percentual nesse momento de até 100% de garantias, não tem jeito, isso é o regramento que está lá. O que a gente tem são flexibilizações que eu posso trabalhar caso a caso. Então, dá para fazer menos que 100%? Você está conseguindo falar, Heraldo? Não, né? O Heraldo está sem som. O principal desse processo, na minha visão, e era essa mensagem que eu queria deixar, o que é importante? A empresa precisa procurar a Caixa, eu preciso avaliar ela. Eu preciso ver se eu abro capacidade de pagamento para a gente plugar uma operação de crédito ali. Esse é o primeiro passo. Ao procurar a Caixa para que a gente possa fazer essa análise de crédito, eu consigo olhar a empresa caso a caso. Tá? Então, premissa 1, sem garantia não se faz o Fungetur nesse momento. Premissa 2, o que dá para fazer? Precisamos sentar e olhar. Porque eu posso ter uma situação onde eu não consiga ir via Fungetur, eu posso ir via outra linha. Então, é ruim a gente fechar a porta. O que eu entendo que é relevante? A empresa procurar a Caixa para que a gente faça essa visão inicial do risco de crédito da empresa e que a gente consiga ali dar um olhar pessoal para a empresa. Né? Eu olho a empresa e vou dizer a condição que eu tenho para ela naquele momento. Tá, Dr. Leonardo? Então, e até porque se a gente tiver um Fungetur ali na frente e eu estou com a empresa avaliada, se eu tiver um fundo garantidor ali na frente e eu tiver com a empresa avaliada, eu estou pronto para operar.
o grande sucesso nosso no atacado e na Caixa como um todo, mas no atacado especificamente onde a gente estava no ano passado, no FGI, foi que a gente veio avaliando as empresas, mesmo sem a linha. A linha não estava pronta e a gente foi avaliando as empresas deixando pronto. Então, quando saiu a linha, eu consegui fazer 600, 700 operações em 10 dias. Então, o importante é a empresa estar com a Caixa precisa enxergar a empresa. A partir do momento que eu enxergo a empresa, eu tenho condições de começar esse bate-bola, falar, cara, eu preciso um pouco mais disso. Por exemplo, vou dar um exemplo. A operação que a gente está fazendo aqui em São Paulo de uma empresa do setor de turismo, que é uma operação de 30 milhões de reais, que é uma operação gigante, ela é robusta. Quando eu olho a operação, se alguém me fizer uma ligação, me falar, olha, eu estou com uma operação assim, 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 não faço. Se eu for responder por telefone. O que eu faço? Não, vamos fazer uma vídeo para eu entender o que está acontecendo com a empresa. Aí o empresário vem, a princípio eu não faria, e conversando com ele, a gente encontrou um caminho para fazer a operação dentro da estrutura que ele tinha. E não pela empresa de turismo, e numa condição até melhor do que o que eu faria se fosse pela empresa de turismo, dentro do grupo econômico dele. Então, aí isso eu estou falando das empresas acima de 30. Se a gente for falar abaixo de 30, abaixo de 4.800, é outro mundo. Aí cai no que o Madeira levantou aqui. São mundos completamente diferentes, tá? Mas eu tenho sempre que lembrar que eu estou aqui nesse momento representando o atacado. Então, nesse ambiente, doutor Leonardo, a questão da garantia, depois que eu enxergo a empresa, eu tenho como avançar na estrutura. Tá? Perfeito. Obrigada, Paulo. Tem algumas outras observações. Na verdade, existe uma preocupação que você já trouxe um pouco das respostas na sua fala anterior, que é como que a Caixa e os bancos em geral enxergam esses setores que foram bastante impactados com a pandemia, mas que têm um potencial de volta rápida e ágil, né, no momento que a pandemia der uma tranquilizada. Por que isso, né? A gente percebe, principalmente dos bancos privados, e aí você traz a perspectiva da Caixa entrando em momento anticíclico, né? Então, quando todo mundo foge, a Caixa já nos acostumamos com isso. E assim, e para a gente, eu acho que uma resposta aqui da pergunta do Marcos, lá no chat, eu acho que talvez o PL 5638 pode contribuir muito com esse contexto de conseguir direcionar o recurso para esses setores críticos, como o turismo e eventos. Por quê? Na verdade, acho que a Caixa já está com o recurso que é para o turismo, né? Porque no final a gente está falando do Fungetur, e o Fungetur é destinado ao turismo, então a gente não está competindo com outros setores produtivos com o recurso do Fungetur, o que não é a mesma coisa quando tem um Pronamp, quando tem outras linhas como o PEAC. No caso do Fungetur, esse recurso é para o turismo, mas o que a gente talvez não tinha o conforto de ter um fundo garantidor que pudesse dar essa agilidade nesse processo, e especialmente no que diz respeito ao tema da garantia, que é muito sensível. Aí eu já junto na colocação que o Aldo trouxe, que é um pouco como que é feita essa análise, né, da garantia, na hora que a gente tem que fazer uma super reestruturação nas empresas, tem um balanço que praticamente inexistente em 2020. Então, como que fica essa análise da empresa nesse contexto tão delicado e com esse cenário dos bancos privados fugindo da empresa? Aí eu acho que entra a Caixa num papel muito especial, e agora com a PL 5638, talvez a gente dê essa condição também de ter uma linha, um fundo garantidor com uma linha específica do turismo. E aí eu queria só que o Paulo comentasse se essa interpretação faz sentido ou não, né? Juntando o comentário do Marco, que faz a colocação de como atender esses setores que muito precisam nesse momento, e a do Aldo, e como fazer uma análise de um balanço, né, nesse momento conturbado aí do setor. Vamos lá. A questão da garantia, eu vou começar pelo final, tá? Mais uma vez, a questão da garantia nós precisamos olhar caso a caso.
Tá? A gente pode ficar aqui horas discutindo e, no final, a condição ela é completamente diferente de uma empresa para outra. Eu tenho a situação de uma empresa que não tem nenhuma garantia, que é o que o Madeira levantou, e que eu vou precisar realmente de um fundo garantidor. E aí o banco tem que tomar a decisão se na outra ponta ele opera sem garantia, da diferença que o fundo garantidor não cobrir. Aí cada banco tem o seu modelo de risco. Então, a garantia vai ser caso a caso, e a condição básica é essa que a gente está trazendo aqui nesse momento e que a gente divulgou, né? Mas, olhando as empresas, eu tenho condição de ajustar o quesito garantias caso a caso. Com relação ao modelo de análise de risco de crédito, como que o banco enxerga, os modelos, você tem dois tipos de modelo basicamente em banco. Tá? Tem um modelo que é um modelo estatístico, que é um modelo de credit scoring, que você usa toda a massa crítica de crédito que você tem emprestada, um banco de dados, é um big data, e você joga ali o business intelligence em cima e vai processando aquilo, cria fórmulas, algoritmos ali matemáticos, né? Fórmulas matemáticas, e que elas analisam o crédito que está concedido, o índice de inadimplência daquele crédito concedido, ele clusteriza isso por setores, por safras. Então, eu posso olhar a safra de 20, a safra de 19, a safra de 18, como dentro de cada safra eu olho por cluster. Então, eu pego por safra e corto o cluster do turismo. Então, eu consigo olhar o comportamento, eu consigo olhar o seguinte: uma empresa do setor de turismo, onde os acionistas, vamos pensar, eu estou com um índice de inadimplência alto, eu abro aquele índice de inadimplência e olho as empresas. Eu posso chegar à conclusão que o setor de turismo, onde os acionistas têm uma idade maior que 45, 50 anos, tem um índice de inadimplência maior. E no setor de turismo, onde eu tenho sócios com idade abaixo de 30 anos, eu tenho uma inadimplência maior. Então, eu consigo enxergar isso hoje no meu modelo. Esse é o modelo de credit scoring. Tá? Então, eu consigo olhar por safra, por cluster, por composição de acionista, por prazo da operação, enfim. Eu olho por todas as vertentes. E quando eu olho especificamente por setor, tem setor que eu digo o seguinte: esse setor aí a gente usa as casas de análise, de análises setoriais, como no caso da Caixa, a Caixa usa a Lafis, tá? Então, a Lafis é meu provedor de informação setorial. Então, eu tenho uma estrutura de analistas profissionais lá que me dizem o seguinte: olha, o setor de turismo, hotelaria, turismo, restaurante, vai se recuperar muito rápido após a vacinação. Então, a minha área de risco de crédito, ela consegue trazer isso para a análise e capturar e me dar uma condição melhor de operar. Agora, vamos pensar num setor que pode ser que ele não se recupere tão rapidamente. Chuta um setor aí que a gente imagine que ele vai sofrer um pouco mais. Aí eu não consigo pensar num agora, tá? Mas coisa real. Mas esse setor, se eu entrar com uma empresa que fatura 30 milhões no setor de turismo, onde eu vejo uma perspectiva favorável de recuperação, um em V, muito rápido, e entro com um segundo setor, uma mesma empresa, com as mesmas condições, que faturou os mesmos 30 milhões, com a mesma condição, mas um setor que a minha leitura seja de que ele não vai se recuperar tão rapidamente, eu abro o limite para a empresa do setor de turismo e não abro para outra. Entendeu? Então, a análise de risco de crédito ela é um modelo econômico, um modelo matemático, econômico e financeiro. Tá? Isso eu não vou dizer que ele é bem tranquilo, mas para quem mexe com isso, é padrão. Tá? Obrigada, Paulo. Acho que é uma última questão aqui em relação ao grupo empresarial versus CNPJ, né? O que é levado em consideração? Tá, então, como que a gente trabalha? Essa pergunta é uma pergunta bem boa, assim. Quando eu tenho aqui embaixo uma empresa controlada que está numa situação ruim, econômico-financeira, e lá em cima eu tenho uma holding, um grupo empresarial que está numa situação econômico-financeira muito boa. A gente tem vários empresários que trabalham no anticíclico, né? Então, por exemplo, eu tenho vários clientes que o cara tem fazenda e tem hotel, vários. Então, ele está arrebentando de ganhar dinheiro na soja nesse momento e está com todos os hotéis fechados. Então, o que eu faço? Eu analiso o hotel aqui, o cara está perdendo dinheiro e está dando prejuízo. Aí, o que eu faço? Eu analiso a holding aqui em cima que controla o grupo,
e trago a nota de risco de crédito do controlador para eu poder operar no hotel. Eu desço o rating do controlador para o hotel. E no inverso, vamos imaginar que a soja estivesse dando prejuízo e o hotel dando lucro. O controlador está aqui em cima. Então, quando o grupo econômico que controla a empresa ele está numa condição pior que a empresa, eu isolo a empresa. Aí eu analiso só a empresa. Eu olho a empresa, atribuo uma nota de risco de crédito, isolo ela e trabalho a estrutura de garantia e aval. Então, eu busco sempre a condição mais favorável. Se a empresa está melhor que o controlador, eu isolo ela. Se o controlador está melhor que a empresa, eu acoplo para melhorar a nota. Tá? Legal, obrigada, Paulo. Bom, a gente tinha aí comprometido o tempo de vocês até às 18h30, então a gente vai respeitar esse horário. Todos da Caixa colocaram seus e-mails, né, na apresentação, mas de qualquer forma a gente compartilha depois, Paulo, a apresentação, se permitido, aí para que todos Sim. tenham acesso à informação. E quaisquer dúvidas, todos podem também entrar diretamente em contato, né? Fala, Paulo, por favor. Não, eu queria só, eu não sei se o Moisés está aqui, eu estou vendo a foto aqui. Moisés, você está aí? O Moisés está aqui, o Moisés é importantíssimo para nós. Moisés está representando o Daniel, que é o superintendente do Polo do Rio de Janeiro. Então, está na mão dele Rio de Janeiro, Espírito Santo e todo o estado de Minas, né, Moisés? É isso? É isso aí. Eu queria que você se apresentasse também... e falasse um pouco aí também, porque, assim como não menos importante, né, o Rogério fala pelo Sul, Moisés fala o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas, e o Ricardinho Norte. O Ricardinho tem 50% do Brasil, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Né? Mas vai lá, Moisés. É isso aí, gente. Primeiro me apresentar, Moisés Aizic, estou substituindo Daniel Bonavita, que é o superintendente das regiões do estado do Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo, estado de Minas. Eu, especificamente, trabalho apenas na superintendência da cidade do Rio. Então, enfim, a gente, até pela característica do Rio de Janeiro, a gente sabe o quanto que o turismo é importante para nós, né? Nós mesmo aqui temos diversos clientes importantes que trabalham nesse nicho e colocar à disposição de vocês qualquer situação, qualquer dúvida, qualquer contato, se precisarem, está às ordens. Legal. Obrigada, Moisés. Paulo, eu queria então agradecer, né, todo o seu empenho desde o início da pandemia, sempre muito disponível, tentando encontrar soluções. Eu gostei da sugestão do Sérgio, a gente vai te convocar para as reuniões aí no Ministério da Economia em breve. Eu não tenho autorização para participar. Não, mas a gente vai levar a sua energia, que já vai ser muito bom. E agradecer mesmo a todos vocês pela disponibilidade de nos ajudar nesse momento tão delicado, mas que bom que é só uma travessia, né? Em breve a gente vai estar comemorando o turismo brasileiro se erguendo rápido e virando, quem sabe, aí uma potência e uma prioridade para os governos que surjam aí nos próximos anos. Então, Paulo, não sei se você tem alguma consideração ou os demais, depois passo para o Sérgio fazer o fechamento. Paulo, por favor. Eu queria agradecer a Ana, o Sérgio aí, todo o time do G20, né? Agradecer o Madeira aí pelas interlocuções. Está na luta aqui e a gente se pega, mas a gente se gosta, né, Madeira? Nosso negócio é fazer... Mas eu só botei você nessa fria porque eu sabia que você era craque, né, velho? Senão... Não, a nossa questão aqui é técnica. O dinheiro precisa chegar. Se o dinheiro não chegar para vocês, nós não batemos a meta, a coisa vai dar confusão para todo mundo. Então, o papel nosso é social, é técnico e a gente vai estar sempre nessa pauta. Agradecer o nosso time da Caixa aqui, esse o Heraldo que fez a apresentação, Moisés, o Rogério, o Ricardinho, todos os nossos colegas que estão participando aqui também na live aí, como convidados. E acho que não esqueci de ninguém, Dr. Leonardo, né? A Aline também. E é isso, e vamos em frente, pessoal. Vamos cumprindo as nossas etapas aí, eu tenho certeza que a gente vai performar e vamos conseguir fazer o melhor aí pelo setor. Podem contar com a Caixa sempre, tá? Obrigado a todos.
Obrigado, Paulo. Quero agradecer a você, o Heraldo, o Ricardo, o Rogério, o Daniel. Um agradecimento especial também ao Madeira. Você e o Madeira agora são ponta de lança das soluções de crédito do turismo no Brasil, né? Então, acho que é uma boa dupla aí que a gente tem. Obrigado a toda a equipe da Resorts Brasil. Obrigado, Dr. Leonardo Volpatti. Obrigado a todas as associações membros do G20 que estão juntos com a gente, penando aí para resolver mais esse ponto do tripé de sustentação do turismo, que é o crédito, que é tão importante. Queria agradecer também a participação de todos os associados das nossas associações irmãs, associados da Resorts Brasil. E andamos mais um passo, andamos mais uma fase. Eu acho que o nosso próximo desafio, junto à Caixa Econômica Federal e aos bancos parceiros de desenvolvimento, é realmente o FGI e é conseguir fazer que se concretize aquilo que você mesmo falou, Paulo, que é fazer com que o crédito chegue na ponta. Eu já pus aqui mais 2 bi aqui para a Caixa, viu? Do 1,2, já pus mais 2 bi aqui para a gente conseguir fazer chegar na ponta e para a gente ter estruturado a recuperação do turismo no Brasil e a gente poder assistir de camarote a retomada desse setor, que tem realmente uma curva de retomada bem superior à velocidade de vários segmentos econômicos, e eu espero que em 2022 a gente esteja assistindo a isso e a gente não esteja mais vendo a questão de linha de crédito, e sim fundos de aplicação para toda a receita que o turismo vai gerar no Brasil. Obrigado a todos aí pela participação, uma audiência altíssima, e em breve, com certeza, teremos novas notícias aí para vocês todos, e de que vamos ter mais crédito e vamos conseguir fazer com que todo esse crédito chegue na ponta e escoe através dos canais financeiros que nós dispomos e das parcerias com a Caixa Econômica Federal, com os bancos de desenvolvimento para a recuperação do setor. Obrigado a todos, um excelente começo de noite a todos vocês. Abraço, valeu. Boa noite a todos. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Valeu, Tchau, tchau. Obrigada. Abraçou também, que nos recebeu na sala virtual deles aqui, né? Ainda teve isso? Tá Roberto, aqui, obrigado, hein? Obrigado, André, representando. Obrigada, André. Valeu, André. Obrigado. Tchau, lindo. Valeu, Valeu, tchau, Paulo. obrigado. Tchau, boa noite. Valeu. Boa noite.